Gênesis, Êxodo, Levítico. Tá tudo bem, irmãos? Glória a Deus, né? Deus é bom demais. Quando a gente fala sobre maldição, deixa a sua Bíblia aberta aí em Levítico 26. Eu falei Levítico? Puxa, eu porre de vezes ainda, né? Provérbios, perdão. Bom, eu só não errei se era Novo ou Velho Testamento. Provérbios 26. O capítulo eu acertei. Quando a gente fala sobre maldição, a gente pensa em coisas horríveis, correto? E são coisas terríveis, horríveis, tenebrosas. Mas, hoje, eu estava estudando a respeito de maldição sem causa. A gente sabe que há estudos, há assuntos na Bíblia que são extremamente polêmicos, que são de interpretações das mais diversas. E a gente olha para essas coisas, às vezes parece que a impressão que a gente tem é que às vezes a gente forma um ringue, bota um monte de gente dentro, fica uma turma do lado de cá, a outra turma do lado de lá, e vamos ver quem ganha no grito aqui. Aí, a gente não chega em lugar nenhum. Mas o fato é que as maldições existem, são nocivas, são ruins. Já foi dito, já foi falado aqui nesses dias a respeito do livro, quando Tiago cita a língua sendo o menor músculo do nosso corpo, mas que tem um poder de destruição tenebroso. A língua mal utilizada, ela pode liberar palavras que destroem famílias, destroem amizades, destroem igrejas, empresas, onde tiver um ser humano. Dois seres humanos. Se a língua de um deles for mal utilizada, há um rompimento. A língua mal utilizada destrói famílias, casamentos. A língua mal utilizada, o poder da língua mal utilizado, ele gera, assim, hoje em dia a gente vê tantas, até, eu não me lembro se ontem, anteontem eu estava conversando com alguém, e eu estava dizendo o seguinte, há 2 semanas atrás, 3 semanas no máximo, eu conversei, eu acho que com umas 5 pessoas que estavam em depressão. Pelo menos umas 5 pessoas. Chegava e falava assim, poxa pastor, estou em depressão, tomando remédio, não durmo de noite. Terrível. Uma visita que a gente foi fazer, a mulher ficava deitada o dia todo, não fazia nada, não conseguia fazer, não conseguia ficar de pé, não conseguia levantar. Sabe qual era a causa? Opressão. Sabe por quem? Patrão. Porque você isso, porque você aquilo, está acontecendo assim, está acontecendo assado. Língua mal utilizada. Família, dentro da família, língua mal utilizada. Eu não gosto de você, depressão. Outro rapaz, poxa vida, saudável, muito saudável, um cara trabalhador, honesto, bacana pra caramba. Chegou, foi no meu trabalho, ele falou assim para mim, rapaz, estou numa depressão que eu estou afastado, faz 15 dias do trabalho, não sei se eu consigo voltar. Sabe por quê? Língua, palavras de praga, de maldição na vida do cara, na vida do rapaz. Uma menina procurou a gente outro dia, e ela tem conversado com a minha esposa. Sabe por quê? Sabe qual é o problema? Opressão, depressão. Sabe por conta de quê? Palavras de maldição jogadas, lançadas e direcionadas na vida dela.
você nunca vai dar certo, você nasceu para dar errado, sua vida não vai prestar, você não vai viver muito tempo. Emagreceu, não consegue comer direito, não consegue dormir direito. Palavras de destruição. Aí eu estava pesquisando, estudando, e aqui a gente olha em Provérbios capítulo de número 26, no versículo de número 2, está escrito assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu vôo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Como eu estava dizendo, é um assunto que dá interpretação, dá briga, dá guerra, dá tiro, facada nas costas, um monte de coisa. Mas eu prefiro a palavra de Deus. Há um tempo atrás, a gente viveu um período onde se falava muito sobre quebra de maldição. Aí você pegava aquele questionário que parecia a ficha do maior bandido brasileiro, você desenrolava aqui e ia acabar do outro lado da rua. Um questionário, lembra do ventre da tua mãe? Você foi, nossa, todas essas coisas. Irmão, eu não lembro de nada do ventre da minha mãe. Eu não sei você. Eu não lembro. Eu sei porque estudei alguma coisa, porque vi minha filha nascer. Você olhava no ultrassom, era um negocinho lá, pequenininho, aí vai crescendo, agora está do meu tamanho. Agora, se você perguntar se eu lembro, não lembro. E se fazia essa regressão espiritual gospel, para ver porque aconteceu com você. Eu não estou dizendo que está errado ou que está certo. São métodos, são meios. Pessoas foram libertas dessa forma, outras pessoas foram expostas dessa forma. Então a gente vai ver pró e contra numa infinidade de maneiras. Uma infinidade. Então, agora eu fico bem com a palavra mesmo. Diz assim o texto lá de Provérbios 26, 2: como o pássaro que foge, e como a andorinha no seu vôo, assim a maldição sem causa não se cumpre. É até, sei lá, desagradável, mas a gente está entre adultos aqui. Teve uma vez, eu estava dando discipulado na igreja, tinha acho que uns 8, 10 jovens na sala, a gente estava junto, batendo papo e tal, e um chegou e disse assim: pastor, quando você quebra um osso do corpo, abre-se uma porta para o diabo entrar. Eu falei: irmão. Aí ele falou: Aí eu fiquei escutando. Aí ele falou assim: e quando você se corta, qualquer corte que você faz, se o sangue cai na terra, você tem que consagrar, porque senão o diabo vai pegar e usar aquele sangue contra você. Jesus não é nada dentro de mim, então. Eu não sou de Jesus. Jesus não é meu Senhor, então. Aí eu falei para ele: rapaz, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e mostre para mim aonde está escrito que se eu quebrar um osso do meu corpo, o diabo vai entrar na minha vida. Porta de maldição, pastor. Eu falei: mostra para mim, pelo amor. Não, eu aprendi assim. Eu falei: não, mas mostra na Bíblia, irmão. Não adianta você mostrar no jornal ou no rótulo do shampoo que você leu. Não adianta. Palavra. Aí eu falei para ele: rapaz, irmão, Deus criou o homem, amém? Criou. Deus criou a mulher, criou. Deus estabeleceu na mulher um tal de ciclo menstrual, amém, irmão? E o que ela tem que fazer com o sangue que sai dela todo mês que Deus estabeleceu? Sacrifício, oferenda, um culto. Deus, estou consagrando para o Senhor. Meu irmão, faz parte da natureza isso. Para com essas coisas. Para com isso. Fica atrelado nessas coisas, faz disso uma verdade, e Jesus perde o trono na vida da pessoa. Aí a gente rasga a Bíblia onde está escrito: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no... Maldição sem causa. Você acha que isso é causa para entrar uma maldição na vida de alguém, irmão? Então aqui, eu quero só
dar uma pincelada bem rápida, para que a gente aprenda um pouquinho só, ou entenda um pouquinho melhor, que Deus, ou Ele é nosso Senhor, está acima de nós o amamos, nós o adoramos. Quando entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, cuidar de nós, nos livrar do mal, ou se acontecer o mal na nossa vida, Ele nos livra no meio do mal. Então, ou Ele não é o nosso Senhor, ou Deus é na nossa vida, ou Deus não é. Não tem como andar capengando lá e cá. Ou a gente serve ou a gente não serve. Ou a gente vive debaixo da bênção de Deus, do zelo de Deus, do cuidado de Deus, ou nós seremos amaldiçoados o resto da vida. Então, o que quer dizer a palavra maldição? A palavra maldição quer dizer, é maldizer, ou resumidamente é falar mal de alguém, diminuir alguém por meio de palavras, falar palavras de má sorte, ridicularizar uma pessoa, praguejar contra essa pessoa. Uma vez teve um menino que foi fazer aula de canto. Ele foi cantar, a professora chegou e falou: canta uma música. Ele cantou um pedaço de uma música, ela falou assim: tá bom, chega. Eu não vou dar aula para você. Ele era da igreja. Ele falou: sua voz parece a do Zezé de Camargo, parece uma cabra cantando, é ridícula, você tem queda para música sertaneja, eu não gosto de música sertaneja, procura outro professor. Desse jeito, ele chegou para falar comigo, ele chegou assim, ó. O sonho dele acabou. O castelo que ele tinha construído foi totalmente destruído, até o alicerce dele. Porque uma palavra mal falada. Tem 1,5 milhão de formas da gente dizer obrigado, ou da gente pedir por favor. Tem 1,5 milhão de formas para você dizer para o camarada: você já experimentou, sei lá, trabalhar de pintor, pintar quadro, escrever, compor? O que você acha de compor? Mas assim, tipo, tenta outra coisa na vida. Eu acho que cantar não é o seu forte. Não, mas ela foi muito sincera. E a sinceridade dela destruiu o sonho dele. Maldizer, diminuir, ridicularizar. Entre tantas coisas, a palavra maldição quer dizer isso. Então aqui há alguns motivos para a gente meditar um pouquinho nessa noite a respeito de maldição. Alguns motivos de maldição, como elas acontecem na vida das pessoas. A maldição não é simplesmente uma bruxa com uma verruga no nariz e um chapéu pontudo, num quarto escuro, grande, onde tem um caldeirão enorme, que ela fica jogando lá asa de morcego, pedaço de animais, sangue, mistura tudo e fica lá com um negócio lá na mão, como que chama? Capaz de mexer lá, Sérgio? Essas coisas que você já viu em filme aí, que fica lá com aquele remo lá na mão, e faz uma poção mágica para destruir com a tua vida. Não, existem muitas formas da gente amaldiçoar as pessoas. É papel do cristão? Não. Fala para quem está do teu lado assim, ó, não é teu papel. Fala aí, irmão, pode falar, não economiza não. Fala assim, não é o teu papel amaldiçoar ninguém. Mas algumas atitudes nossas atitudes próprias, atraem maldição para a vida da gente. Deuteronômio 28:15, abre lá. Quando for 11:15, vocês me avisam, tá? Para a gente encerrar o culto.
Deuteronômio 28:15. Diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Palavra de Deus. Primeiro motivo que atrai maldição para a vida de uma pessoa: desobediência à lei de Deus. Atitudes que trazem maldição na vida de uma pessoa no trânsito: sair em alta velocidade dentro da cidade, não parar nas esquinas onde tem uma placa de pare enorme para você parar, não parar no sinal vermelho, aí acontece um acidente, uma batida, poxa vida, olha que marcada que eu dei, maldição. Não foi prudente. Quem não é prudente com a palavra de Deus, atrai para si maldição. É o que a palavra nos diz. Aí, a gente ouve muito o seguinte: nós estamos vivendo hoje no tempo da graça, e nós estamos lendo o Velho Testamento, as maldições e as bênçãos a respeito do que Moisés liberou para o povo, mas isso aqui é palavra de Deus. Verso 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Deus diz para a gente amar as pessoas. Se a gente odiar as pessoas, a gente vai atrair maldição para nós mesmos. Gálatas, abre lá, capítulo 6. Abra sua Bíblia lá, irmão, corre lá. Gálatas 6. Vamos ler uns textos aqui hoje. Vai escrevendo antes de Efésios. Gálatas 6, verso 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus ninguém zomba, pois aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, isso é o que ele vai colher, ceifar, é o produto daquilo que ele fez, daquilo que ele plantou. Se ele plantou maldição, ele vai ser amaldiçoado, irmão. Tem pessoas que patinam a vida inteira, às vezes até dentro da igreja, ficam e não saem do lugar. Mas você olha a conduta de vida da pessoa: desobediente, rebelde, que é o que, irmão? Contra a palavra de Deus. Deuteronômio 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então, depois da desobediência, depois da atitude contrária à palavra de Deus, virão sobre ti todas essas maldições e elas te alcançarão. Quer ser abençoado na vida? Obedeça os mandamentos, a palavra, a lei de Deus, a lei dos homens. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim: toda a autoridade foi constituída por Deus, e elas são bênção na nossa vida. Pastor, mas se fulano, e ciclano, bênção na nossa vida. Porque até com as opressões, eles nos ensinam. Até os projetos que estão sendo votados no Congresso, que são projetos que oprimem a igreja, que vão limitando, que vão diminuindo o poder de ação da igreja dentro do Brasil. Até isso faz a gente crescer, porque a gente aprende a orar mais, a gente aprende a ser mais fiel a Deus. Então a gente tem que aprender a dar graças a Deus pelas nossas autoridades. E quando a gente começa a tacar pedra, a tirar pedras neles, a gente vai sendo amaldiçoado também. Esse ano é ano de eleição, não é? Tem eleição esse ano.
Todo ano de eleição, quando está perto da eleição, eu costumo dizer o seguinte: não vote em branco, não anule o seu voto. Ah, mas já tem candidato fulano. Defeito você vai achar em todo mundo. E se você olhar no espelho, você vai ver um monte de defeito em você mesmo. Coisa que você nem suporta, mas você é assim. Eu sou assim, nós somos assim. Não vote em branco e não anule o seu voto e não deixe de votar. Porque quando você faz uma dessas três coisas, você está dizendo: eu não me preocupo com isso. Você está abrindo mão do seu direito de requerer, você está abrindo mão do direito de pedir alguma coisa, de reivindicar alguma coisa. Quando você não vota, quando você abre mão do seu voto, você está dizendo: aconteça o que acontecer, dane-se. Vote em alguém, irmão. Nem que seja no tiririca, vota. Vota em alguém. Não estou fazendo campanha para ele não, viu? Mas seja consciente. Procure o menos ruim, se esse for o caminho. Pense no menos pior. Ore antes. Busque pessoas que se aproximam mais da presença de Deus. Se aproximam mais de Deus. Na época de eleição é uma festa dentro das igrejas, né? A gente vê pessoas que a gente nunca viu pisar numa igreja. A gente vê pessoas entrando na igreja dos crentes fazendo assim, ó. A gente vê cada coisa e a gente ri. Senta no primeiro banco, o cara ergue a mão no louvor. Sabe o que ele quer, né? Ele quer que você aperte o número dele e o botãozinho verde. Depois você nunca mais, daqui 4 anos você vai ver ele de novo. Pá. Segundo motivo de maldição na vida de uma pessoa é o que nós acabamos de dizer, Gálatas 6:7. Quem amaldiçoa é amaldiçoado. Pessoas que usam mal a sua língua e ficam só flechada, esquece que tudo que a gente joga volta um dia. As nossas palavras são que nem bumerangue. Você sabe o que é um bumerangue, né, irmão? Você joga ele, ele vai rodando e volta em cima de você. Meça, pense, equalize, respire, conte, até 1 milhão se precisar, antes de falar uma palavra, antes de assumir um compromisso, porque depois que a gente falou, não dá para pegar de volta, enfiar na boca, engolir e repensar. Com certeza você, assim como eu, já falou coisas que não deveria ter falado. Talvez hoje. Terceiro motivo de maldição, aquele que confia no homem. Jeremias 17:5. Abre sua Bíblia lá. Jeremias 17:5. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Termina aí o versículo. É isso que se usa hoje. Eu não posso confiar no pastor, eu não confio no fulano, eu não confio, porque a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Eu não confio em não sei quem, eu não confio nem na minha esposa, eu não confio nem no meu marido, porque a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Na tua Bíblia e na minha, tem uma sequência o versículo, não tem? Termina assim, ó, 17:5. Maldito é o homem, diz o Senhor, que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem e pega essa pessoa, coloca num pedestal e presta culto a ele e o chama de o Altíssimo, cria uma imagem de uma pessoa que é inerrante, não erra, não peca, não tem defeito. Acontece muito no meio dos adolescentes.
dos jovens que começam a namorar. É tão legal quando a gente vai aconselhar um jovem que quer orar com a irmãzinha, ou a irmãzinha que quer orar com o irmãozinho. Eu sempre pergunto para ele, ou para ela, aponta 3 defeitos nele. Ai, pastor, não tem defeito, não tem um escambau, irmão. Tem uma lista imensa. Tem bafo. Ele acorda cedo com bafo. É defeito. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. A gente acorda com o cabelo ruim. É defeito. A gente que nasceu assim. Ele faz um monte de coisa que você não vai gostar lá na frente. Só que os defeitos aparecem no casamento. A grande maioria acontece no casamento. Nossa, eu não sabia que você fazia isso. Faz. Ou se faz. A gente cria uma imagem da pessoa. Fala assim, poxa, é perfeito. Não é. Por isso que a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem. Algumas pessoas depositam a fé que ele tem 100% num político. Aí o camarada vai lá e vota um projeto de lei que desgrama com a tua vida. Aí você fala, puxa, nunca mais eu voto em ninguém. Meu pai não podia ter feito isso comigo. Meu filho não podia ter feito isso comigo. Ele não. Todo mundo, mas essa pessoa não. O pastor nem vamos falar, né? A gente não erra. A Igreja Católica, eu saí de lá, muitos aqui também. Há um dogma da Igreja Católica. Dogma é uma verdade que não pode ser contestada. E eu aprendi isso lá, no catolicismo romano. Um dos dogmas da Igreja Católica chama-se infalibilidade papal. O que é isso? A Igreja Católica Apostólica Romana diz que o Papa não erra. Errar é pecar. Diz que não, o Papa não peca. Aí a Bíblia diz para mim e para você, lá em Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram. Destituídos estão e precisam da glória de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nenhum ser humano nessa terra é 100% puro, sem pecado. Nenhum ser humano, o único que pisou nessa terra 100% puro, humano, foi Jesus Cristo, que não tinha pecado algum. Pastor, nasceu de uma mulher, mas não foi fruto de uma relação sexual. Jesus não teve o seu sangue contaminado. Por isso que ele é 100% santo, 100% puro. Amém, queridos? Maldito é o homem que confia no homem e faz dessa pessoa o seu braço forte. Isso não significa que você não deve confiar nas pessoas. Certo, irmão? Mas também não significa que você deva confiar em todas as pessoas. Tem um sonho na vida, tem um projeto na vida, você chega e fala para o irmão, estou pensando em abrir uma loja, é o meu sonho. Ele fala assim, já fechou 15 na cidade a semana passada, a sua vai ser a 16ª. Ladrão de sonho. Então não fica confiando em todo mundo não, irmão. Tá bom? Quarto motivo aí. Maldito é aquele que faz a obra de Deus de qualquer forma, relaxado. É para Jesus, tá bom assim. Quantas vezes você já ouviu isso? Falar, eu sei que você não falou, graças a Deus. É para Jesus mesmo. No Ministério de Louvor a gente ouve muito isso aí, né? Em alguns lugares. Eu vou cantar uma música, viu, irmãos? Um hino, vou cantar um hino aqui, mas eu não ensaiei.
Mas é para Jesus, né? Pode ser desafinado, se eu esquecer a letra, vocês ajudam? Relaxado. Abra sua Bíblia lá, Jeremias, vira uns capítulos para frente aí, 48, versículo 10. Que horas são agora? Não é 15 para as 11 ainda? Então eu vou continuar. Maldito é Jeremias 48, 10. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Maldito é aquele que faz as coisas de Deus relaxadamente. Não tem uma vida cristã, não tem uma postura de cristão, não é um embaixador do reino de Deus, representa mal o reino de Deus. As pessoas ficam apontando e dizendo assim: você é crente? Desse jeito? Com a boca assim? Que parece uma privada aberta? Fazer a obra de Deus relaxadamente, irmão, não é desafinar no louvor. Não é só chegar atrasado no culto. Cheguei agora, tanto faz. O importante é que eu cheguei. Sem motivo. Há motivos e motivos para se chegar atrasado num culto. Para ter que sair do culto antes de terminar. Há motivos e motivos. E cada um julgue o seu. Agora ficar na frente do espelho 200 horas se arrumando. Começou o louvor. Não tem problema. Não gosto muito do louvor. Para vir depois, picar cartão e depois reunir a galera para sair, comer alguma coisa, para ficar no cafezinho, falando dos outros ainda. Você viu? Nossa, o pastor não devia ter falado aquilo. Nossa, e a hora que o louvor subiu então? Não sabia o que ia cantar. Isso é fazer a obra de Deus. Alguém pediu uma oração para você. Você é crente, não é? Eu vou na igreja. Faz uma oração por mim. Então, é relaxado. Tinha que orar. Tinha que fazer. Se a gente entendesse o chamado de Mateus 28, de Marcos 16, a gente não precisava fazer muita coisa aí fora. Projeto de evangelismo, um monte de coisa. Falei isso para os jovens esses dias. A gente não tinha que fazer caravana de não sei o que, projeto de não sei o que lá. Se cada um de nós, eu e você, agarrássemos a obra e pregássemos a palavra, não precisa disso aqui para pregar a palavra. A gente não precisa de um monte de coisa para pregar a palavra. Não precisa de templo, não precisa de púlpito, de altar, de microfone, violão, não precisa de um caminhão de som na rua, mas a gente quer fazer evento. A gente quer chegar chegando. Lá os batistas, os fulano, os outros, agora vai. Irmão, Jesus não fazia esse auê. A gente fala da gente, não é? Está vendo como que maldição vai muito mais além do que a gente, das coisas que a gente fala simplesmente? A gente atrai maldição com essas atitudes, para a vida da gente. Aí nosso ministério não anda, está na igreja faz 748 anos. Você nasceu antes da fundação da Igreja Batista, você já estava aqui. Eu cheguei agora, então eu não tenho culpa. Não adianta a gente se isentar. Eu comecei faz 3 meses, eu nem sei direito esse negócio. Se empenhe na obra de Deus, irmão. 5º motivo: quem não produz fruto. Marcos 11, 21, abre lá. Você está marcando esses textos, irmão? Marca eles. Marca eles, aí você faz um check-up, um checklist na sua vida espiritual. Vê como está. Você pensa que eu não apanhei lendo isso aqui? Estudando isso aqui? Você pensa que eu não tomei chicotada nas costas? É por isso que eu estou falando com você, para dividir o peso que está no meu lombo. Aí eu reparto, eu falo,
Tá vendo, irmão? Você, quando eu falo você, eu, o teu vizinho, aquele que está do outro lado, atrás, nós fazemos essas coisas sem pensar. Marcos 11, 21 diz assim: então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Quem não produz fruto, seca. Tinha um pastor meu que falava assim: crente velho vira diabo. Irmão, ele arrumou uma encrenca na igreja com um irmãozinho outro dia. Falou: crente velho vira diabo. Nossa, o irmãozinho, o tiozão da igreja, chegou e falou assim: pastor, o senhor não pode me chamar de diabo assim no meio dos outros. Ele entendeu que a idade o transformou num diabo. Ele estava querendo dizer exatamente isso. Quando a gente fala crente velho, não está falando de idade, não. Está falando de pessoas, de uma maneira geral. Se torna improdutivo, vira joio. Quando alguém quer produzir, está querendo produzir, o joio vai lá e fala assim: já tentaram fazer isso, hein? Nem vai falar com o pastor. Melhor você nem falar com ele, porque olha, ele vai, cavalinho, dá coice, não sei. Você quer ser diácono? Sai dessa, irmão. Pegar criança chorando. Não faz isso. Diácono só leva água para o pastor. Essa é a função só do diácono, Sérgio? Muito mais que isso, irmão. Se a gente olhar para Atos 7, Atos 6 e Atos 7, a gente vai ver que o diácono botava a mão na cabeça dos outros, expulsava a enfermidade, curava enfermo no nome de Jesus, expulsava demônio. O diácono visitava. Aí hoje a figura do diácono é aquele que fica com cara de carranca. Sabe cara de carranca? Como que é, né? Fica assim no canto da igreja. Posição de eu vou te matar se você sair do seu lugar. Se você levantar, eu quebro tuas duas pernas. Nada, irmão. Os diáconos são bênção. São aqueles que oram no meio do culto aí. Produzem frutos. Aí fica esperando uma revelação. O teto da igreja abrir, o Espírito Santo descer e falar assim: eis que te digo, filho, você vai ser pastor amanhã. Era isso que eu queria ouvir. Mas Deus já falou 1 milhão de vezes para você. Vai pregar. Mas a gente quer microfone. A gente quer púlpito. A gente quer foto no jornal. Sexto, motivo que atrai maldição: quem distorce a palavra de Deus. Fala para quem está do teu lado: segura. Malaquias capítulo de número 2. Malaquias 2. Versículo 1, versículo 2, diz assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se o não puserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Não propondes o quê? Servir o Senhor, dar honra ao nome dEle. Distorcendo a palavra. João 21, 21. Abre lá. Distorcer a palavra é você pegar aquilo que foi dito e mudar um ponto, colocar uma vírgula, mudar uma pontuação de lugar, dividir a frase completamente. Você muda o sentido de uma frase, de uma história, de uma situação. João 21, 21 diz assim: vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a esse? Presta atenção no que está escrito. E quanto a esse?
Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Olha o verso 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Pedro vai lá e questiona Jesus. E esse aí? Sabe o que Pedro estava falando? E o puxa-saco? E esse aí que o senhor trata, que deita no teu colo, que está sempre lá? E aí? E ele? Como que é esse negócio? Jesus falou assim: Pedro, cuida da sua vida. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, não é da sua conta. Essa foi a resposta de Jesus. O que te importa? Aí entre os discípulos, sabe qual que era o papo? Você viu aquele discípulo lá, o outro, o puxa-saco? Não vai morrer. Jesus falou que ele não vai morrer. Distorceu a palavra. Gênesis. Deixa eu achar o capítulo e te falo. Capítulo de número 3. Vai lá. Primeiro livro da Bíblia. Nós vamos terminar aqui e vamos orar. Gênesis 3, 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comer, vos abrirão os seus olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Deus tinha plantado a árvore, feito o pomar, o jardim, tudo para o homem desfrutar. E ele disse para Adão: dessa árvore não vai comer. Só isso. O diabo vai lá e distorce totalmente a palavra. Eva cai, depois Adão cai, e depois sobrou para mim e sobrou para você. Distorção da palavra. Isso aí é conhecido como telefone sem fio. Quem foi que falou? Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, tem uma situação assim acontecendo na igreja, você precisa tomar uma providência. Eu falei: tá, falou de uma outra pessoa. Eu falei: eu vou sentar com ele e vou falar que você me disse. Não fala que foi eu. Eu falei: eu vou fazer o que então? Falar que uma pomba branca sentou na janela da minha casa, tinha um bilhete na boca dela, no bico da pomba, e a pomba batia na janela. Eu abri a janela e a pomba entregou o bilhete na minha mão. Estava escrito assim: fulano de tal fez isso. E aí, irmão, essa pomba trouxe essa revelação direto de Deus, com o bilhete escrito. Eu vou dizer isso para ele? Não é, né, pastor? Eu falei: ou você é homem e assume as coisas que você faz, ou você não é homem. Então, eu falei: eu não vou fazer nada, vou só orar. Mas como que fica? Eu falei: fica do jeito que você deixou. Você não é homem de falar, mas não é de assumir. Que homem que é? Como que faz? Palavra distorcida. Posso posso chamar e falar ou não? Não, melhor não. Eu falei: então vai orar também, irmão. Telefone sem fio. Sujeito oculto. Acontece bastante na igreja o sujeito oculto. Atrai maldição. Pastor, falaram um negócio. Quem foi? Eu não posso falar. Falaram.
conhecido nas empresas como rádio peão. Não é assim que funciona? Você ficou sabendo, rapaz, lá no RH aconteceu isso. E aí sai. Você quer... Olha, todo mundo fala que mulher é fofoqueira. Não é assim? É assim, irmão. Pode falar. É verdade, pastor. As mulheradas tem que, nessa hora, tem que crescer. Não é assim? Mulher não tem fama de fofoqueira. Agora, homem é pior. Ou raça difícil de lidar. Raça difícil de lidar. Parece que tem prazer em fazer fofoca. Empresa grande, chegou, entrou, dali a pouco, pronto, contaminou o ambiente. Está sabendo o que foi, o que aconteceu, que não sei o que, papapá. Qual é a pergunta da cidade de Pederneiras hoje? Qual é a pergunta da cidade de Pederneiras hoje? Quem ganhou R$1 milhão? Quem distorce a palavra de Deus? Irmão, eu garanto para você que não fui eu que ganhei, o ganhador de R$1 milhão. Primeiro, porque eu não jogo. Segundo, porque se eu tivesse R$1 milhão agora, eu estava no cruzeiro junto com o pastor. Tá longe. Então, amanhã cedinho eu estou trabalhando de novo, viu? Conclusão, Mateus 12:31. Portanto vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Ninguém no mundo é perfeito. Ninguém no mundo. Às vezes a gente acaba falando o que não deve, porque a gente não para e raciocina antes de falar. A maldição pode sair da nossa boca. Não deve, mas pode sair. Por atitudes mal pensadas, palavras mal faladas, posições que a gente ocupa de maneira errada. Todos nós, uma vez, na vida pelo menos, já fomos portadores de péssimas notícias para alguém. Todos nós possivelmente já dissemos alguma palavra de maldição para uma pessoa. Ou num tom de ironia, ou num tom de brincadeira. Já tivemos atitudes malditas na nossa vida. Mas eu quero dizer para mim e para você que toda atitude maldita foi levada na cruz do Calvário. Todas elas. Algumas pessoas ainda vão colher alguns frutos malditos na vida. Pastor, você está lançando uma palavra de maldição. Não estou. Gálatas 6:7, a gente leu ali. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Tem pessoas que até hoje colhem os frutos de ações e atitudes que tiveram no passado, que se transformaram em maldição. Muita gente assim. A pessoa converte hoje, amanhã morre de câncer no pulmão, 69 anos de idade, morreu de câncer no pulmão. Nossa, mas o irmãozinho estava na igreja, fazia uma semana, olha que bênção. Só que ele fumou desde os 10. Aí ele parou com 68 anos, 362 dias. Faltava 3 dias para completar mais um ano de vida, morreu. De câncer no pulmão, mas morreu dentro da igreja. Transformado pelo Espírito Santo. A consequência foi lá de trás. Gente nova morre de cirrose. Novinho de tudo, mas bebia um corote de pinga todo dia. Não é de espantar. A consequência é essa. É maldição? Não é. A gente não rogou essa maldição, mas a pessoa se fez maldita. Quando há arrependimento na vida da gente, Deus perdoa as nossas maldições, mas algumas coisas a gente acaba colhendo. Então eu espero que dê tempo para mim e dê tempo para você, para a gente transformar essas palavras ou essas ações que a gente já teve um dia
na nossa vida, ou através da nossa vida, em cura, em restauração. Que a gente voltar atrás, nós não vamos voltar. Retirar o que a gente disse, a gente não vai retirar. Mas a gente pode orar e começar a fazer o certo a partir de hoje. Abençoar, essa é a nossa função. Abençoar significa liberar para prosperar. Quando eu abençoo alguém, eu estou liberando essa pessoa para que ela seja próspera. Essa é a nossa função como cristão. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos ficar de pé para a gente orar? É um assunto muito vasto, imenso, enorme. Mas eu espero que você guarde essas atitudes, esses motivos que fazem a gente amaldiçoar e sermos amaldiçoados às vezes. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Querido Deus, nós te louvamos, porque nós falamos um pouquinho da tua palavra nessa noite. Que cada um dos teus filhos e filhas que está aqui ou estão nos assistindo pela internet possam entender a verdadeira função do cristão, que é abençoar, fazermos a obra do Senhor de maneira coerente com o que diz a tua palavra, nos esforçando, dando o nosso melhor, que nós possamos plantar sempre coisas boas, motivar as pessoas, dizendo frases, palavras de bênção para o nosso próximo, não ridicularizar e nem diminuir, como às vezes a gente faz. Nos perdoe tantas vezes que nós fizemos isso, Pai. Nos ajude a maximizar as pessoas, a fazer com que elas sintam-se importantes, como de fato elas são, porque o Senhor não morreu só para aqueles que são bons, o Senhor morreu por todos, sem exceção nenhuma. Por isso, nós colocamos a nossa vida no teu altar nessa noite, fazemos aqui uma introspectiva e uma retrospectiva das nossas atitudes e ações, para que a gente nunca mais, através de situações ou motivos errados, a gente amaldiçoe a vida de ninguém, mas que nós possamos ser portadores, verdadeiramente portadores das boas notícias do teu reino, de palavras que vão levantar, de palavras que vão abençoar, de palavras que vão fazer o meu próximo crescer e ser alguém importante na vida. Que eles entendam e que nós possamos entender a verdadeira função dos filhos de Deus aqui, que é estabelecer o reino do Senhor nessa terra, reino de paz, reino de graça, reino de misericórdia, reino de amor, reino de perdão. Oramos assim, no nome de Jesus, e que a graça do Senhor conduza cada um dos teus filhos, ó Pai, para suas casas ou aonde eles forem agora, debaixo da tua boa mão e guiados pelos teus anjos. Oramos assim, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe, dá um uta no teu irmão aí. Domingo, Santa Ceia do Senhor. É isso? Primeiro domingo de março. Deus abençoe.